Eu honro e reconheço todas as pessoas que vieram antes de mim na minha profissão, nos meus estudos, nos meus aprendizados ou nas empresas que eu passei, ou eu normalmente desconsidero, me acho maior, me acho grande, me acho mais importante. Hoje nós vamos falar sobre ego e essência. É o ego que nos impede de admitir as nossas questões, é o ego que acha que é melhor do que o outro, que se compara, que quer ter razão, que justifica. É o ego que mora na nossa mente e que mente para a gente dentro dos nossos potenciais, das nossas características melhores para serem usadas no mundo, para serem aplicadas, para estarem a serviço da vida. Por causa do ego, a gente questiona mais do que sente, a gente pensa mais do que deixa o coração falar, a gente está mais inconsciente porque ele tem medo de que o que venha, sem saber, sem ele saber, não seja uma surpresa positiva. Ele é que quer controlar, salvar, e salvando tem poder. Ele é que agride. O ego é tudo isso e um monte de outras questões mais, mas ninguém elimina o ego. Não sem despertar a essência. Cada passo que a gente dá dia a dia em direção ao nosso melhor, em direção a pensamentos melhores sobre a gente mesmo, sobre o outro, a cada dia que a gente procura sentir mais e pensar menos, porque a nossa mente fica cheia de muitos pensamentos, a gente não tem ido para a solução dessa forma. Quanto mais a gente olha para a vida com um olhar diferente daquele que a gente olhou até aqui, mais a gente está acessando a nossa essência. Quanto mais a gente admite as coisas que estão acontecendo na nossa vida e a nossa parte de responsabilidade nessas questões, mais próximo da essência a gente está. Quanto mais a gente olha para uma situação e vê que ela tem dois lados, quanto menos a gente critica e julga o outro, quanto menos a gente se compara, quanto menos a gente acha que tem poder, que tem controle, no fundo, quanto mais a gente confia, a gente se entrega a essa força maior chamada vida, chamada Deus, mais a gente está próximo da essência. Eu falo duas coisas muito importantes para os meus clientes. As pessoas às vezes chegam para mim e falam assim, eu quero mudar, eu preciso mudar, mas eu não sei como. E eu pergunto o seguinte, nos últimos 5 anos, imagina lá os projetos, as ideias que você teve, os desejos, os sonhos, os objetivos, as vontades. Quais desses pontos, desses objetivos você alcançou? E o como foi aquele que você traçou há 5 anos atrás ou a vida se encarregou desse como para te entregar o que você queria? Ou se você não alcançou, pior ainda, né? Porque aí nem ouvir a vida você ouviu, a gente ouviu, enfim. É muito importante a gente entender que o como é um limite da nossa mente, é um limite do nosso ego. É uma forma de barrar aquilo que a gente precisa fazer, e o primeiro a ser feito é admitir, identificar, olhar para os nossos pensamentos e sentimentos, porque essa intenção inicial, essa conexão inicial, vai definir a nossa jornada. Por quê, Raquel? Como assim? Se eu quero um carro e eu vou lá e faço, eu quero a qualquer custo, a qualquer preço, de qualquer maneira eu vou comprar esse carro. E aí eu faço um processo com essa energia, com essa sintonia, vão ter consequências desse tipo de mentalidade, desse tipo de postura. Se eu olho, eu quero um carro, eu estimulo esse sentimento, essa sensação de ter um carro, e eu começo lá a fazer a minha poupança, juntar os meus investimentos para comprar o meu carro, e eu peço, a vida, a Deus, me mostra o melhor carro, que venha para mim o melhor carro, que eu me conecte com uma pessoa legal que vai vender esse carro esteja prontinho para mim, do jeitinho que eu sonhei, e eu dou tempo para as coisas acontecerem e se processarem, e confio e acredito, vem o melhor carro, sem problemas, sem muitos desafios aí junto com esse grande presente, com esse grande desejo
com esse grande sonho. Mas se eu me imponho e eu faço a qualquer custo, é o meu ego que está fazendo. E se eu estou fazendo desde o ego, as consequências, as compensações virão. Porque não funciona assim, porque a vida não funciona assim. E a vida não quer me punir, ela quer me ensinar. E ela quer que eu evolua. Quer que eu evolua, evoluir está mais próximo da essência. Evoluir tem a ver com aprender a viver. Muito do que nós precisamos viver desde ensinamentos maiores. Eu ouço pessoas, às vezes, falando assim, é muito interessante, né? Assim, vamos para cima, vou fazer de qualquer jeito e pronto. Vamos para cima? Não adianta ir para cima, não adianta ir para baixo, se você não está conectado com o seu momento e com o seu aprendizado naquele momento. E quantas vezes a gente vê as pessoas tendo que retornar para o início, para o ponto inicial, porque não pararam para se conectar. A gente se conecta só com a essência. É muito importante a gente entender isso. Eu honro e reconheço todas as pessoas que vieram antes de mim na minha profissão, nos meus estudos, nos meus aprendizados, ou nas empresas que eu passei, ou eu normalmente desconsidero, me acho maior, me acho grande, me acho mais importante. Só teoricamente, né? Porque na hora de demonstrar minha autoestima, eu não demonstro essa autoestima. Isso não é autoestima, inclusive. Como é que eu tenho lidado com a vida e com as situações? Com arrogância, com prepotência, me achando melhor, me achando pior? Os extremos são do ego. O meio termo é da essência. Quando eu me acho bom demais ou me acho ruim demais, eu estou em dois extremos de um mesmo degrau de evolução. Subir o próximo degrau é me conectar com a minha essência. E para isso, eu preciso me auto-observar, eu preciso identificar questões a serem melhoradas, mudadas, eu preciso olhar como eu olho para o outro, o que eu faço no meu dia a dia com relação a mim, com relação ao outro. Eu quero só vingança, eu quero justiça, eu quero... Tem que ser do meu jeito, eu que tenho que ter razão. Isso tudo é, infelizmente. Mas a gente vive de ego, vivemos sim. Nós somos estimulados desde crianças, que é meu, a mãe é minha, o pai é meu, a escola é minha, eu preciso fazer para ser o melhor, para ser o filhinho da mamãe, a filhinha do papai. Eu preciso me mostrar, eu preciso me ver. Isso tudo vem de um esforço, vem de uma demanda social, de uma demanda externa. Se eu sei quem eu sou, se eu estou conectada comigo, eu não preciso fazer nenhum tipo de movimento nesse sentido. Eu não preciso ficar me comparando. Uma pessoa que fala muito mal dos outros, eu tenho uma fala que eu gosto muito, eu não sei o autor, mas eu faço dela uma filosofia de vida. Quando eu vejo Paulo falando de Pedro, eu sei mais de Paulo do que de Pedro. Quando uma pessoa está falando mal da outra, ou está questionando, né, demais, ou está incomodado, ou está invejando, essa pessoa está demonstrando ali muita insegurança, medo, a falta de fé, a falta de acreditar no seu próprio potencial. Ela está falando do outro porque ela não se vê, porque ela está afastada da própria essência, porque ela não está conectada com o melhor dela. Ego e essência. Precisamos de movimentos todos os dias em direção à nossa essência. A constelação familiar, a terapia sistêmica, nos aproxima mais e mais da nossa essência. Fazer movimentos de reconhecimento e gratidão real ao outro, observar se eu tenho estímulo de vingança ou se eu entendo que o outro tem os motivos dele, por mais que aquilo me chame atenção, me deixe desconfortável, ele faz o movimento dele e eu vou fazer o meu. Eu não vou reagir ao movimento dele. Reação é ela. Eu vou agir. Agir é a essência. Agir baseado nas minhas intenções, nos meus princípios, na minha força, naquilo que eu estou honrando conscientemente no meu sistema e que me leve para o mais. Que a gente tenha cada vez mais essa conexão com a essência. Que a gente deixe todos os dias a nossa luz brilhar mais e mais. E isso vai acontecer naturalmente. O ego vai diminuindo, vai perdendo força e a gente vai estar mais na luz do que na sombra.